Saudações, queridos e queridas, aqui quem vos fala é Daniel do Old School Vibes e de visual novo, um pouco mais aparado aí, né? Tive que ir lá no tosador, cortar um pouco o cabelo, deixar aparecer mais a idade aqui com as entradas e arrancar um pouco a barba, né? Mas enfim, estamos aqui de volta depois de uma semaninha parada, um tempinho parado aí. Já tem gente mandando mensagem pra mim no Instagram cobrando o Saturno, por que jogar Saturno ou Playstation, né? Calma que eu tô fazendo o vídeo. E antes eu resolvi falar aqui sobre He-Man e os Mestres do Universo. O filme é novo, não é o He-Man do Dolph Lundgren que eu vou falar, que aliás eu gosto dele, tá? Tem muita gente que gosta. É um cult perdido aí, é um cult diferentão, apesar de ser um cult que geralmente o cult é um reconhecimento atrasado e muita gente gosta, né? Ele não é muito assim, não é tanta gente que gosta ou não gosta. Mas tem a Mônica do Friends lá, um dos primeiros papéis dela. Tá lá a Courtney Cox, né, fazendo. E o incrível Dolph Lundgren, o He-Man. Mas não é sobre esse He-Man, é sobre o He-Man novo que saiu, né? Eu gosto de fazer análise das coisas novas, de todos os filmes que eu assisto. Mesmo os antigos, eu reassisto e aí eu venho falar pra vocês. Como vocês sabem, eu não sou um crítico especializado em cinema, sou apenas um ser humano normal como vocês que gosta da sétima arte e que traz aqui avaliações nostálgicas pra você. Eu gosto de assistir, mesmo que eu já tenha assistido 10 mil vezes, porque às vezes agora a percepção muda e a ideia é passar uma análise honesta pra vocês. Foi assim com o Coração de Dragão, que eu tinha ele no meu coração quando eu criança e adolescente, e fui assistir depois de adulto e caiu um pouquinho no meu conceito. E foi assim com o último filme que eu assisti aí, Patricinhas de Beverly Hills, que eu não dava muito pra ele, mas melhorou no meu conceito. Quer dizer, as coisas vão mudando, né? Não sei se foi pra pior ou pra melhor, mas vão mudando. E no caso de filmes novos, eu gosto de fazer a análise depois que passa. Eu tenho análise na cabeça aqui sobre Sonic, que eu fui assistir todos, né? E eu deixei de fazer ele na época para passar... para não passar aquele sufoco de novidade, né? De aí você analisar alguma coisa errada. E o He-Man foi isso. O He-Man, depois de um tempo, eu assisti aqui no meu Gato Net, no Gato Flix. Eu assisti ele aqui. Fui convidado para ir no cinema, mas eu preferi não ir. Tava com outros projetos aqui e fui e assisti recentemente aí com a minha esposa e com o meu filho, tá? Vamos começar pelo lado ruim. O lado ruim dessas adaptações de desenhos clássicos e antigos, né, da nossa infância, é que a galera adulta espera demais, espera demais de um desenho que era simples. Começa a arrumar problema de história, de roteiro, de lacração aqui, de woke ali, de não sei o que ali. O desenho, eu aposto que muita gente não consegue assistir o desenho antigo hoje, porque ele é muito simples, né? Não tô falando só de He-Man, tô falando de até mesmo a Tartarugas Ninja, né? Os filmes antigos, que os caras tinham roupa ali, eram bacanas, tirando o 3, né? E os filmes novos, eu gostei só do último. Tipo, gostei dos outros, mas o último que pra mim foi bom, porque apareceu o Bebop e o Rocksteady. Finalmente apareceu o Bebop e o Rocksteady. Nunca apareceu, são os vilões mais curtos na saga aí. E apareceu o Krang, né? E finalmente apareceu o Krang. Era o filme do desenho. E ninguém fala dele. Os outros filmes que não tem Krang, que é a história do gibi, não do desenho animado, ninguém fala. Agora, quando é do desenho animado, passou batido e é muito bom. Mas é outra história, né? He-Man, antes teve aí o desenho animado na Netflix. E falar a verdade, eu gostei. Muita gente reclamou da primeira temporada aí, porque o cara que fazia o Bob Silence e ele é vegano agora. Não tem nada a ver, cara. O cara é fã do desenho. E porque daí é o desenho da Tila, não é do He-Man. Meu, o He-Man já foi explorado a exaustão no desenho do He-Man. Eu achei legal essa abordagem de
colocar Atila, né? Como... E o pessoal fala, mas que daí é feminismo, é lacração. Eu falei, meu, a Atila sempre foi foda, cara. A Atila é filha do mentor, cara. A Atila é foda. Não é que ela era uma princesa, não é que nem pegou a Dora e deixou ela forte. Tudo bem, pegar a Dora e deixar ela forte, ela vira She-Ra, né? Mas a Atila já era ferrada, já era fodona. Então não mudou nada, cara. E o He-Man apareceu no começo, apareceu no final, foi muito legal. É uma história diferente, né? É um arco diferente, assim. E depois, na segunda temporada, apareceu o He-Man, do jeito que todo mundo queria. Né? E depois saiu outro desenho meio boboca lá. Tá vendo? O desenho mais boboca é o desenho que mais lembra o desenho dos anos 80, né? E aí tem o desenho da She-Ra, cara. Eu adorei a saga da She-Ra, do Netflix. Adorei, porque explora muito a amizade da Dora com a Felina, que ela servia a horda. E aí a explicação do Hordar, cara, é incrível. Só que tem gente que tem preconceito. Eu não gosto do desenho, do gráfico, do estilo. Ah, meu, vai cagar, meu, puta. É muito legal, vale a pena, mas é um outro assunto. Já enrolei os 5 minutos pra não falar do He-Man. Eu gostei do filme do He-Man, tá? Eu gostei. Eu achava, finalmente a gente chegou num nível tecnológico bem amadurecido para fazer a Eternia, né? De um jeito bonito, de um jeito legal, tá? A história de He-Man já tem vários, né? Tem um desenho lá que fala que o esqueleto era primo ou irmão do rei de Andor. E eu acho que a segunda geração, né, do He-Man lá, aquele desenho que ele é mais novo. Então tem várias explicações, então é meio livre assim, né? Porque os desenhos dos anos 80 do He-Man, da Tartarugas Ninja é diferente de anime, né? Anime é igual uma novela, se você perde um episódio, você não sabe o que está acontecendo. Agora, os desenhos dos anos 80, meu, tem uma história geral, você assistir um capítulo aqui, um capítulo ali, é totalmente aleatório. Resolve as tretas num episódio só, e depois tem o final para resolver ali a treta que acaba, que tem que acabar uma hora, né, o desenho. Mas se você for pegar as histórias no meio, são aventuras, segue uma historinha lá, até o capítulo 2, 3 para explicar, e depois são aventuras aleatórias, né. E era assim com os desenhos americanos dos anos 80, 90. Você pega aí com He-Man, com She-Ra, com Thundercats, com Transformers, né? É só as pontas que são narradas. Mas eu achei bacana a história de ter sido enviado na Terra. Eles tentaram ajustar um pouquinho com o que tinha do Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren foi feito daquele jeito porque não tinha como você fazer os efeitos especiais, né? E inclusive tem várias referências legais, né? Foi muito legal a referência do Dolph Lundgren aparecendo ali, treinando, né? Fazendo musculação, o He-Man lá fazendo musculação, e as referências das espadas também, né? Então eu gostei dele na história da Terra, né? Tem umas pontas soltas ali, da Tila e do Fera aparecendo do nada, né? Pelo menos dos anos 80 tinha uma explicação melhor deles vindo pra Terra. E eu fiquei muito contente de ver, nem que fosse um pouquinho os personagens do desenho, né? O Ariat e os bonequinhos, né? Muita gente nem via no desenho, mas tinha os bonequinhos, né? Então o pescoçudo ali, né? Eu esqueci o nome dele. Tinha no desenho. Eu esqueci, faltou o homem que abria as guerras, aquele inimigo lá, né? Eu não lembro, ele falava meio estranho assim, mas apareceu no desenho. Faltou ele, mas tinha o Fera, teve o Mandíbula, cara, achei o Mandíbula legal, só faltou ser um pouquinho mais fortinho, né? O Mandíbula tava meio mirradinho ali. Mas apareceu o Mandíbula, deram uma ênfase legal pro Mandíbula. Muitos apareceram só ali rapidinho no meio da batalha, tá? Mas foi bacana essas referências aí que eles fizeram. E eu gostei muito da ideia de, tipo, eles eram conhecidos por um nome lá em Andorra, né? No planeta deles. E o He-Man na cabeça deles, o Príncipe Adam na cabeça dele na Terra, como não lembrava o nome, como ele era muito criança quando ele veio embora, ele foi dando os nomes. Então os nomes que a gente conhece no desenho, ou os nomes que a gente conhece, né, humanos, é o nome que o Adam deu. Tanto é que eles nem sabem que é esse nome, né, que chama ele de Ariat, tipo, o quê? Mas não. E vai dando os nomes pra ele. E até ele dá o próprio nome pra ele, né, He-Man. Então não tinha isso, né. Então é muito legal essas referências, essas jogadas. E o pessoal fica distorcendo aí, que nem aquela hora que ele quer conversar com o esqueleto, né? Tem muita sátira do nosso mundo humano aqui, principalmente da parte do departamento de RH,
das coisas que vai resolver, os conflitos que vai resolver. E ele foi moldado desse jeito, né? Ele foi moldado a conversa, a resolver, como mostra, como demonstra no começo do filme, quando ele tá lá no departamento, a resolver os conflitos como um RH irônico, né? Que é satirizado, tirando sarro de como que é hoje, né? E tem muita gente que eu acho que não entende mais essas piadas, cara. Aí o cara leva a sério e fala, tá, como que... Né? Então a hora que ele vai conversar com o esqueleto lá, é a hora que ele é o cara do RH, né? Ele não é o He-Man, ele põe usar na porrada. E o pessoal pega, tira sarro dessa parte, mas depois não mostra, arrebentando o esqueleto até sair a mandíbula dentro do lugar, né? E o esqueleto, cara, puta, cara, o Jared Leto, eu admiro o cara mesmo. O Jared Leto, ele é um bom cantor. Vocês não sabem, ele tem a banda lá, Five Seconds to Mars, né? Aquela música War dele é fantástica. E eu não sei se ele tem a banda ainda, né? Não sei se ele canta, mas ele é cantor primeiro. Ele é um bom ator. Eu gosto, ele faz muito bem os papéis de vilão, né? No Blade Runner lá, o cara cego, ele era o vilão. E no Esqueleto ele é o vilão, cara. E ele é o vilão do desenho, meu. Ele é muito bom, o vilão do desenho. Às vezes que ele dá risada, ele fica dando risada, aí para, o pessoal não sabe o que faz, continua. As tiradas que ele dá. É o esqueleto do... O esqueleto do Dolph Lundgren é muito sério. Dá medo daquele esqueleto. Ele é muito sério, muito carrancudo. Esse esqueleto aí é corpão azul, igual o desenho forte, né? E ele é igual do desenho. Ele é muito irônico, ele é muito bom, o esqueleto. Eu não gostei da Maligna. Aquela Maligna pra mim tá muito xoxa. Muito xoxa. A Maligna nem é loira. Ela nem tem cara de Maligna, cara. Ela tem mais cara de feiticeira do que de Maligna. A Maligna dos anos 80, aquele olho cinza, transparente, né? Cara de malvada, queixão grande assim. Aquela, só de olhar ela, você já fazia jus ao nome. Agora essa Maligna é uma bozinha, meio apaixonadinha pelo esqueleto ali. Parecia que ela não tava no papel, sabe? Parece que tem cena séria lá que parece que ela quer dar risada. Podiam ter achado uma Maligna melhor, eu não gostei muito. Dá a impressão que ela era pra ser um papel de alguma pessoa boa e sobrou e colocaram de Maligna, e ela não é. Ela não tem cara de Maligna, ela não tem perfil, ela não tem jeito. Em nenhum momento ela fez jus ao nome lá, Maligna. Nem na hora da luta parece que ela tá se divertindo, né? Então eu não gostei da Maligna do filme. Eu achei que podiam ter feito uma Maligna melhor. Já o Gato Guerreiro foi um adendo bacana, né, cara? Nossa, legal, hein? Faltou o Panther, né, que era o gato do esqueleto ali. Mas o Gato Guerreiro ficou bacana, hein? Ficou louco aquele Gato Guerreiro. Gostei, computação zona, mas é assim mesmo. Gato Guerreiro. E a hora que ele coloca a armadura, tinha momentos que eu achava que ele não ia aparecer, meu. Eu falei, mas tem que aparecer. Eu acho que foi muito assim. Foi muito fanservice? Foi. Eles colocaram de tudo lá. Tudo você reconhecia. Nem que fosse o carinha passando lá no fundo. Você, opa, eu vi aquele cara lá, é do desenho. E eles colocaram, eles fizeram de tudo. E encaixaram bem. Então a hora que aparece o Gato Guerreiro, que você acha que não vai aparecer mais, né? O esqueleto de azul, corpão musculoso de azul. O He-Man se transformando também. Todo mundo, cara, todo mundo tem sua referência lá. E as naves voadoras ali, que, meu, um deles eu acho que eu tinha um brinquedo. É muito do brinquedo, cara. O planeta colorido, né? O planeta colorido tá parecendo mais da She-Ra, mas é muito, cara. Foi muito referência, muito bacana. Foi muito bem feito. Foi muito. Eu acho que serviu muito bem quem era fã. Uma nostalgia visual muito bacana. A história tá lá, é a história de sempre, é o bem contra o mal, bem definido, né? Mas eu acho também que serve para agradar quem nunca assistiu. Quem nunca conheceu, tem por que gostar, porque dá para assistir sem você entender a história, porque, como eu falei, não tem muita coisa exagerada ali na história para você entender, né? Então, foi um serviço muito bem feito para os fãs. Eu espero que tenhamos algo desse nível em Thundercats, né? E pelo final, provavelmente vai ter She-Ra, né? Não preciso nem falar, né? A She-Ra ali, eu acho que só não mostraram o rosto dela porque vai que
fecham com a atriz depois no futuro não cumpre o contrato, ou acontece alguma coisa, tem que trocar a atriz e não vão reclamar, né? Mas apareceu a She-Ra lá, cara, que é a irmã do Adam, né? A princesa Adora. Falar pra vocês a verdade, eu gostava muito mais do mundo da She-Ra do que do He-Man, né? No desenho, eu achava o mundo do He-Man muito vazio, cara. Era muito só a população do esqueleto contra a população do reino lá. E era meio vazio. A She-Ra já não, né, cara? A She-Ra, ela vai nas vilas, ela resolve o problema. Você vê que tem uma civilização lá, povos vivendo fora, né? Eles são rebeldes na floresta. O Hordak tem soldados, né? O esqueleto não tem soldados. Aqueles soldados que a gente vê no filme, eles colocaram ali, como fizeram no primeiro filme, né? Pra ter inimigo, mas no desenho não tem soldado, era só os capangas dele contra os capangas do He-Man, né? E o Hordak não, já vê que é uma nação, né? Que tem soldados, tem leis e os vilões. O Hordak por si eu acho mais encanado que o esqueleto, cara. Tem uma bazuca na mão, cara. Ele é meio esqueleto mecânico com uma bazuca na mão. É muito louco. Os inimigos também, né? A Felina. Aí você tem a She-Ra por si só, que ela transforma. Nossa, cara. Eu acho o impacto que a She-Ra transforma muito mais legal que a do He-Man, cara. Porque a She-Ra, ela é a princesinha, né? Adora, na hora que ela tá falando, oi, ela tem a vozinha, na hora que ela transforma, né? Eu sou She-Ra, fica até uma voz gigante e ela cresce, né? E vê o cavalo, né? O cavalo tá bem, puta, é fantástico. O cavalo engana, porque o cavalo tem as arco-íris, aí você fala, Aí de repente ele tá a vozona que tem, né? Então, mas é muito legal, cara. A She-Ra, eu acho o impacto da She-Ra mais bacana que o do He-Man, mas nada que oculte o He-Man, né? E a gente só descobriu que a She-Ra era a irmã do He-Man no especial de Natal quando saiu lá no desenho. Até lá era os desenhos separados, né? Mas assista He-Man sem medo, tá? É um filme na medida. Passei por vocês os defeitos aí, que eu acho que é só a Maligna. Uma coisinha ou outra lá que dá para tolerar, né, de continuidade, mas é um serviço muito bem feito, não cansa, não é excessivamente comprido, é na dose, é na medida para tudo que a gente pediu ali, é um ótimo fanservice e leva a criançada junto, porque também é um serviço que eles vão gostar, é um desenho onde eles vão gostar, talvez não gostem do desenho, mostra os dos Netflix ali, no antigo é só pra nós, cara, só pros antigos mesmo. Mostra os desenhos novos, ele vai gostar também. E esperamos que tenha continuação aí, que venha She-Ra, a princesa do poder, né? Vou ficando por aqui, vai sair o vídeo logo aí do Saturno, que sai primeiro. E enquanto isso eu deixo 2 vídeos pra vocês escolherem e aproveitar aí o canal. Fui!